Estamos começando agora aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação, o programa Em Comum. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Estudante é sempre fã de algo, bandas, livros e filmes, enfim. Mas uma coisa eles têm em comum: todos são fãs de carteirinha do Passe Livre da Meia Passagem Estudantil. Então fica ligado, o cadastro e recadastro da Meia Passagem vai só até o dia 28 de fevereiro. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br. Estudante fã de carteirinha, não perde o prazo e faz o cadastro ou recadastro. Prefeitura de Manaus. Governo do Amazonas apresenta Carnaval na Floresta 2023. A época mais animada do ano chega com uma programação imperdível. Concursos adulto e infantil, desfile das escolas de samba, bandas e blocos de carnaval. E o Carnaboi 2023. Acesse o site ou aponte a câmera e confira a programação e todos os serviços. Carnaval na Floresta. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Estou retornando com o programa Em Comum e hoje é sábado. Eu gosto sempre de lembrar que hoje é sábado, hoje é dia de diversão, de alegria, de aproveitar a vida. Pós-Covid, a gente não pode esquecer que a gente continua no meio de uma pandemia. E eu digo pós-Covid porque nós já saímos um pouco, nós já estamos mais livres para circular. Então a gente tem que aproveitar o que existe melhor na vida. Convidamos para vir até aqui aos nossos estúdios o Manuel Fernandes Júnior, que é um sommelier, é um especialista em vinhos, em rótulos de qualidade, os melhores rótulos. Então, antes de nós entrarmos no ar, eu estava fazendo alguns questionamentos em relação a vinho. Porque eu, por exemplo, bebo vinho, não costumeiramente, mas não sei escolher vinho. Eu sou totalmente leigo em relação a escolher vinho. A gente sabe, evidentemente, pelo trabalho como em cerimonial, como combinar cada prato com vinho, enfim. Algo que a gente aprende quando faz o cerimonial público, né? Mas combinar vinho, eu te perguntava assim, como é que a gente escolhe vinho? Obrigado pela presença aqui conosco. Eu já vou logo te questionando. Como que você escolhe um vinho? Escolher vinho é muito paladar e aroma pessoal, né? O vinho é muito pessoal. Então eu sempre coloco para as pessoas o seguinte: primeiro você tem que saber qual é o vinho que você gosta, que tipo de uva você gosta. Porque na verdade o vinho é a uva. Então qual é a uva que você gosta? Eu gosto de Merlot, eu gosto de Cabernet, o Cabernet Sauvignon, eu gosto de Gamay. O que você gosta? Eu gosto de Chardonnay. Qual é a uva que você gosta? Chardonnay, né? Chardonnay. Muita gente chama de Chardonnay. Eu chamo Chardonnay. É porque normalmente no Brasil é Chardonnay, né? Chardonnay. Mas ela é conhecida como Chardonnay, né? É a que faz os grandes vinhos brancos, né? É a uva que tem no mundo todo, é a rainha das uvas brancas. Agora, Manuel, existem vinhos também que não são apropriados para diabéticos, né? Eu descobri um dia desse, eu não sei se eu estiver errado, você me corrige, que tem um vinho uruguaio feito de um determinado tipo de uva que ele é mais apropriado para quem sofre de diabetes, que o diabético ele não pode também exacerbar em consumo de bebidas alcoólicas, né? Porque na verdade o vinho, tá? O açúcar do vinho fino é da própria uva. É da própria uva, não é adicionado. Existem vinhos, uvas mais doces do que a outra. Uma é mais doce e outra é menos doce. O que acontece é a fermentação. Quanto mais fermentado, mais teor alcoólico e menos açúcar. Né? Porque nada mais é do que a transformação daquele açúcar, daquele mosto, né, que a gente chama mosto, tá? A gente bota a levedura, ela consome todo o açúcar e transforma em álcool e gás carbônico. Tá? Então, quanto menos, tá, ele passar por fermentação, mais açúcar. Tá? A fermentação pode ser interrompida, como os vinhos doces.
Os vinhos doces, ele bota para fermentar, no determinado momento ele vai lá e congela o tanque para a fermentação, que morre a levedura. Então fica muito doce. Eu recomendo muito. Diabético, nem pensar. Não, tem um espumante muito bom para diabético, tá? Um espumante chamado Nature, porque Nature ele tem 0,3 gramas de açúcar por litro. Aí o diabético pode tomar à vontade. Qual é a vinícola? Não, todas as vinícolas... todas as vinícolas. Nature é como se fosse um tipo, né? É um tipo de, de espumante. Olha a minha falta de conhecimento em relação a vinhos, espumantes e tudo. Então já é uma boa dica. Os pratos combinam de acordo com o vinho, De acordo com o vinho. com a uva, enfim. Como que a gente escolhe um vinho para comer com uma carne de caça, por exemplo? Olha, carne de caça. Normalmente a carne de caça já vem uma alimentação que a gente fala assim, é um prato mais pesado, né? Então ele pede um vinho mais pesado, não pode ser um vinho jovem. Ele tem que ter de médio a grande corpo. Eu acho legal isso. Eu sempre digo assim, como é que é o vinho jovem? O vinho jovem é aquele que é produzido e botado no mercado. Ele não passa por maturação, ele não passa por barrica. Ele é um vinho jovem. Jovem, então. Ele foi feito para colocar no mercado para consumir. Um dos vinhos jovens que eu sempre coloco, a gente em Manaus tem muito isso, né? No Amazonas tem muito isso, a gente gosta muito dos Estados Unidos. Então, um dos maiores exemplos que tem é a Wine Zinfandel. O Wine Zinfandel é um vinho rosé simples demais, que no Brasil custa bem mais caro, enquanto nos Estados Unidos você pega até os skinheads no metrô, eles estão tomando o Wine Zinfandel, porque ele é feito e colocado no mercado. E custa $2. Enquanto no Brasil a gente vai ter uma garrafa bem mais cara de Wine Zinfandel. Ele é apropriado para comer com uma carne de caça. Não, Wine Zinfandel é um vinho de entrada, é vinho jovem. Vinho de entrada. Então ele não é apropriado. Eu já estou fazendo confusão. Não, o que seria apropriado são vinhos que têm corpo, né? Vamos lá, pegar os italianos, o Primitivo de Manduria, entendeu? Muito bom. Tá? Você pega um dos vinhos mais clássicos, é o Cabernet Sauvignon. A uva Cabernet Sauvignon, mesmo os jovens, tá? Eles já são vinhos que têm muito mais estrutura. Agora a gente sempre recomenda, deixa esse vinho pelo menos ter uma maturação, ele ter passado por barrica, madeira, né? Ou ter passado por maturação em garrafa. A madeira ela não diz que um vinho é melhor ou pior, ela só dá ao vinho complexidade. É que nem quando ele envelhece em garrafa. Ele envelhece em garrafa, às vezes você gosta muito mais de um jovem. Mas para carnes gordurosas, carnes de caça, realmente a gente pede que esse vinho tenha uma maturação maior. Tenha passado por madeira, tenha passado por envelhecimento em garrafa, um tempo. Normalmente a gente julga muito os vinhos espanhóis, né? Eu coloco muitos espanhóis. Porque lá a gente tem o Crianza, o Reserva, o Reservado, o Gran Reserva. Tá? São vinhos que eles têm uma legislação muito séria na Espanha, muito séria. Tá? Quando você procurar um vinho Gran Reserva, reservado, os Gran Cruz, entendeu? Como é que é isso? A legislação desses países são muito sérias. Então não tem como você colocar num rótulo, tá? Tipo, colocar num rótulo um Gran Reserva. Tá? No Brasil eu posso colocar. Eu posso dizer para você que isso aqui é um Gran Reserva. Porque não tem legislação. A gente não tem certeza que é realmente. Lá a legislação é mais rígida, né? Muito rígida. As penalidades para esse tipo de... Eles podem perder, inclusive, a autorização para produzir o vinho. Tá? A Europa tem isso. A Europa é o berço do vinho, né? Ela é o velho mundo. Então ela vem com o berço do vinho. Então ela vem com uma legislação muito, muito rígida. Quer ver uma das coisas dos vinhos franceses? Os vinhos franceses todos usam a mesma linhagem. Italianos, a mesma linha. Independente se é tinto, se é branco ou rosé, a legislação é a mesma. Tem que cumprir aquilo ali. Se você não cumpre, você não tem um negócio que é chamado os selos, são os DOCs, né? São as denominações de origens. Porque você tem o seguinte, vamos lá pegar um vinho que é conhecido, os famosos Beaujolais, né? Beaujolais, tem Beaujolais Village, né? São vinhos muito caros. Por que eles chamam Beaujolais Village? Porque justamente ele tem um selo de Village dado àquele vinho pela legislação. E aquelas uvas, eu brinco assim, village quer dizer a vinha, onde está a uva, né, a videira. Então aquilo ali é protegido assim, nossa, parece um cofre ao ar livre. Imagina. Elas são assim, elas produzem vinhos caríssimos, né? Você pegar um Beaujolais Village, vamos lá, de 2002 e pegar um Beaujolais Village agora de 2021, é o mesmo Beaujolais. Eles não mudam nada, a legislação é muito rígida. O ano não influencia muito assim na fabricação. Em vinhos que tem selo, não, tá? Tem que ser o mesmo. Vamos pegar um que é mais simples, vamos pegar a Moët Chandon. Moët Chandon, se você tomar aqui, tomar na Espanha, tomar nos Estados Unidos, em qualquer lugar é a mesma Moët Chandon, ela não muda. Mas a safra foi 2010, essa foi 2021, é a mesma Moët, o mesmo gosto. Agora, Manuel, eu tenho muita curiosidade em relação às champanhes, né? Que existe... diferença entre champanhe, prosecco e espumante.
Muita gente não sabe. Às vezes, tô tomando champanhe. Não, você está tomando um Prosecco que é parecido com o champanhe que eles... Eu acho. Tem uma briga muito tem, grande com isso. Tem. Não é uma confusão muito grande isso? Tem, uma confusão das pessoas imensa. que não entendem. Aí, Moët Chandon é uma espumante. Não é espumante, Moët Chandon é champanhe. Porque, na verdade, Champagne é a cidade, né? Porque, na verdade, foi Dom Perignon que descobriu como é que fazia a espumante. A champanhe também é um espumante, tá? Só que aí vem os métodos. Tá? A champanhe ela é produzida pelo método chamado championnaise, tá? Ou championnaise, como quiserem chamar. O que acontece? Ela é feita altamente porque todo espumante ele é feito com 2 fermentações. A fermentação que vai fazer o vinho calmo, o vinho base, e depois ele vai para a segunda fermentação onde ele ganha o gás. Esse gás também é natural, tá? Então o que acontece com isso daí? Quando ele ganha o gás, tá? Ele vai para a garrafa. Na garrafa ele tem a segunda fermentação na champanhe. A champanhe, a segunda fermentação não é em tanque, é na garrafa. E essas garrafas são manualmente, todo dia, giradas 360 graus. A gente vê alguns filmes, as pessoas girando. É por causa disso. Então... Porque o método championnaise é o que faz a champanhe, né? Esse é um método. A Moët Chandon ela é pelo método championnaise. Cada uma tem um método. Né? Aí vem o famoso método mais conhecido, que são da maioria dos espumantes, que é o Charmat. Charmat são tanques inox. Tá? Faz a primeira fermentação num tanque, a segunda fermentação no outro tanque. É o método Charmat. Tá? A diferença está na complexidade. Todo o método championnaise, a complexidade é alta, entendeu? São espumantes que são cremosos, lembram a manteiga, lembram o pão. Por isso que existe a diferença de preço de mercado, né? Por causa do método de fabricação, né? São 3 métodos, né? São o championnaise, o Charmat e o Ache. O Ache é o que faz o famoso moscatel, que é aquele espumante doce que todo mundo adora, todo mundo toma aqui só. É o doce. É aquele espumante que dá uma dor de cabeça. Você tomar muito açúcar, muito açúcar. Né? Não, ele é maravilhoso. Você vai tomando, você vai tomando. Né? Você vai embora. Eu sempre falo o seguinte, quem gosta de vinho é ter cuidado com os espumantes, em geral. Porque os espumantes envolvem a champanhe. Tá? Muito cuidado, porque apesar de eles terem menos teor alcoólico, eles vão subir mais rápido por causa do gás. Então o porre da ressaca é pior. Então, eu sempre coloco se você seguinte, tomar do não, porque não é para tomar. Não é para tomar muito, beber. Né? O vinho ele foi feito para degustar, na verdade. Degustar, não é para se embriagar. Mas você sabia que tem uma coisa interessante? A maioria dos clientes que gostam de vinho fino, que existe a diferença, a gente estava conversando no início, que existe o vinho que a gente chama de vinho de mesa. Que é o galhoto, é o sangue de boi. Ele tem uma proposta, tá? Ele tem a proposta. A gente não pode discriminar esses vinhos. De forma nenhuma, ele é vinho também. Eles sofriam, vamos dizer, bullying, assim. Certo. Não é? Eles sempre sofreram bullying. Muito bullying, né? Muito. Eles sofrem até hoje. Eles sofrem até hoje. Todo mundo diz assim. Mas quem sustenta uma vinícola é o vinho de mesa. É o vinho de mesa. É o vinho de mesa. Porque ele é produzido. É o sangue de boi, é o galhoto. Ele que sustenta. Naturelli. O Naturelli já está no vinho fino. Já está no vinho fino? Você quer ver um que é conhecidíssimo, é o JP. JP, que é da Casa Perini. A Casa Perini, ela começou com JP. Ela começou com JP? Hoje ela é uma vinícola conceituadíssima, tem o 5º melhor moscatel do mundo, brasileiro, né? E a gente tem uma coisa muito com isso. Eu não tomo sangue de boi, eu não tomo isso. Na verdade, é um vinho que ele não tem complexidade, ele é feito com uvas americanas, aquelas uvas que a gente compra no supermercado. Aquela que a gente compra pra comer. Então não dá pra fazer bullying com ele. Não dá, é uma proposta diferente, são propostas diferentes. Existe especialista só em vinho de mesa. E cai bem com qualquer tipo de prato ou você tem que saber escolher também esses vinhos? Na verdade, esses menos vinhos celebrados. Eu brinco sempre esses vinhos. O cuidado desses vinhos é porque eles não foram feitos para comida, eles não foram feitos para acompanhar a gastronomia. Diferente do vinho fino. O vinho fino é feito da vitiviníferas, é uma uva bem menor, é bem diferente, entendeu? A complexidade é diferente, tudo é diferente nesses vinhos. Agora o vinho de mesa sofre a discriminação. Discriminação sempre a gente... Tinha uma época, Manuel, que as pessoas descobriram em Manaus um vinho Liebfraumisch. Isso, foi uma moda. Foi a garrafa azul, a garrafa preta, todo mundo... Tinha uma verde também, Tinha uma verde, era charmosíssima. Todo mundo via isso, servia aqui em Manaus. Eles sumiram, né? Eles sumiram do mercado. Na verdade, eles existem ainda, porque na verdade é o seguinte, é o que o mercado cobra para você, né? O que eu tô te cobrando, tá? O mercado é o cliente. Eu tenho um cliente para todo tipo de vinho. A gente tem cliente para todo tipo de vinho. Agora você pegar, você entrar num wine bar. Vamos lá, pega a Casa 105, um exemplo. Você a Casa 105, aqui a gente está recebendo produtos da Casa 105. Ela só trabalha com vinho fino, mas por quê? Porque é um wine bar direcionado a vinho fino. É uma variedade imensa. Mas nós temos wine bar que trabalha desde o chopp de vinho, ao vinho de mesa, o chopp de vinho, tudo. Vamos fazer que é proposta, outro público, né? Outro público, né? Nós temos público que adora chopp de vinho. E Manaus tem esse público todo? Pior que eu estava brincando. Tem adegas assim enormes, Manaus particulares? Tem adega. A gente tem clientes que tem adegas assim, que eu brinco que são surreais, coisas que eu não vi fora daqui.
adegas imensas, com Em muitos Manaus, rótulos uma cidade no meio, quente, as quente. pessoas gostam de vinho. Quando começou a pandemia, a gente tinha 0,4 per capita para consumo de vinho. Estamos na pandemia. Estamos na pandemia ainda. A pandemia deu um salto no vinho. Tá? Deu um salto imenso, hoje 1,7, 1,9. Em Manaus? Em Manaus, só na cidade de Manaus. Eu queria mostrar essa garrafa aqui. Não, eu vou deixar você pegar a garrafa, porque a garrafa é especial. Não, na verdade é porque tem um tipo de vinho que eu estava te explicando Eu quando eu quero, coloquei a eu quero que você mostre tá. ao nosso telespectador o vinho, né? É. Esse é um vinho que foi feito para você. Esse vinho foi feito, na verdade, o enólogo, o chefe de enologia da Casa Perini, ele só produziu algumas garrafas em 2003, tá? De Taná. Aí uma das garrafas foi para foi você. presenteado. O enólogo ele fez esse vinho, tá? Quando ele faz o vinho, que ele vai só presentear, o enólogo que produz o vinho, normalmente não tem rótulo, ele mesmo que escreve, entendeu? Ele só diz o que é Casa Perini, Taná, que é a uva 2003, que é o ano da safra. Como a Taná é uma uva muito, muito poderosa, é a uva mais forte dos vinhos, tá? Finos, é a uva que tá lá em cima. Eu brinco muito com o pessoal que gosta de malhar. O pessoal gosta de malhar, fala pra mim, eu posso tomar vinho antes de malhar? Eu digo, o melhor termogênico que tem é você tomar uma taça de Taná. Porque o Taná é um vinho muito pesado, um vinho muito complexo, né? Então ele vai dar aquela suadeira no corpo imensa. Então para termogênico... É bom para diabético? Não, porque ele tem açúcar. Pô, apesar do açúcar ser pouco, mas tem. Na verdade... Diabético, eu sou diabético, Sério? aí eu pergunto, né, se eu posso tomar. Mas aí, olha só, o vinho, na verdade, o vinho fino, quando o diabético ele está compensado, Pode tomar. Aí pode tomar. O que não pode é quando o diabético ele não está compensado. Isso até mesmo se ele comer arroz vai passar mal. Tá? Eu sempre coloco isso para as pessoas, cuidado que você pode tomar se está compensado. O hipertenso. O hipertenso, porque o hipertenso a gente está errado. O hipertenso não pode fumar. Não é que ele não possa fumar, tá? O cigarro faz muito mal, a gente sabe disso. Mas se ele estiver compensado, tá? Não tem nada que... Aliás, tudo em exagero faz mal. Eu vou deixar aqui a tua rede social. Okay. Tem um portal, tem a rede social. Tem a rede social. Isso. As pessoas podem chamá-lo para contratá-lo. Ele tem crescido muito, cada vez mais nesse mercado. Ele faz assessoria de adegas, enfim. É um mercado que tem crescido muito em Manaus, né? Eu dou graças a Deus que eu ficava mais tempo fora de Manaus trabalhando. Agora e hoje eu fico aqui. Agora direto, é difícil, né? Eu sair para trabalhar com alguns clientes, como Boa Vista, Porto Velho, é difícil eu sair. Obrigado mesmo. Obrigado, eu que te agradeço. Trazer essas explicações para nós que somos leigos e queremos escolher o vinho. E descobrir que você que toma galhoto, você que toma aí sangue de boi, não sofra bullying não, porque é um vinho também. É um vinho com uma proposta diferente, mas é vinho também. É vinho também. Agora eu vou dizer isso, porque eu também ajudava a fazer bullying. Porque tomava... O único vinho que não é vinho é o vinho azul. Teve corante, não é vinho. Não é vinho azul, não é vinho. Obrigado. Nada, obrigado a você, eu que te agradeço. Daqui a pouco eu volto pela Inova, até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Estudante é sempre fã de algo, bandas, livros e filmes, enfim. Mas uma coisa eles têm em comum: todos são fãs de carteirinha do passe livre da meia passagem estudantil. Então fica ligado, o cadastro e recadastro da meia passagem vai só até o dia 28 de fevereiro. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br. Estudante fã de carteirinha, não perde o prazo e faz o cadastro ou recadastro. Prefeitura de Manaus. Governo do Amazonas apresenta Carnaval na Floresta 2023. A época mais animada do ano chega com uma programação imperdível. Concursos adulto e infantil, desfile das escolas de samba, bandas e blocos de carnaval e o Carnaboi 2023. Acesse o site ou aponte a câmera e confira a programação e todos os serviços. Carnaval na Floresta. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
A terceira idade é muito importante para todos nós. Nós esquecemos que as pessoas da terceira idade merecem respeito. Quando eu falo nós esquecemos, é porque às vezes o mundo é muito egoísta. Quando nós somos jovens, a gente só pensa que a juventude nunca vai acabar. A gente só pensa que a gente vai ter essa juventude para sempre, né? Que ninguém nunca vai chegar lá na terceira idade com as dores, com os problemas de cabeça, com os problemas psicológicos, com problemas de saúde, enfim. São vários aspectos que a gente tem que absorver a partir da adolescência. Quem dera que todos nós cheguemos lá, como diria o caboclo, cheguemos lá no caboquês com uma saúde. Porque o caboclo falava assim, quem dera que eu cheguemos lá, uma saúde assim perfeita. É uma preocupação que a gente tem que ter a partir da adolescência. Quando a gente é criança, a gente esquece muito. Mas a prática desportiva, hábitos alimentares saudáveis, vida sexual, enfim, tudo isso faz parte do nosso crescimento humano, de turbinar nossa saúde para o futuro. Estou recebendo mais uma vez aqui o homem da floresta, que é o Dr. Euler Ribeiro, um doutor reconhecido internacionalmente pelos seus projetos voltados à terceira idade, implantou a FUNAT, é o reitor da FUNAT e é uma pessoa altamente respeitada internacionalmente, como eu já falei. O Euler traz notícias assim, importantíssimas em relação à FUNAT, mas eu queria conversar inicialmente, doutor Euler, sobre esses aspectos que a gente está observando com o envelhecimento no Brasil. Cada vez mais nós estamos tendo uma vida mais longa, né? Nós vamos ficando cada vez mais velhos, né? Vamos dizer assim. A idade do Brasil, a faixa etária de idosos no Brasil aumentou mais, mas a qualidade de vida também é bastante observada, né? Hoje se pratica exercícios mais do que antigamente, apesar de antigamente a gente andar muito. Hoje a gente come várias coisas mais saudáveis quando a gente tem essa preocupação e a gente está vendo várias pessoas envelhecendo no Brasil saudáveis, né? Quando a gente vê um homem, uma mulher de 60 anos, você está ótimo, você está maravilhoso, você está jovem. Que antigamente diziam assim, não, você está acabado, né? Mas agora mudou muito. E com essa sua iniciativa, a FUNAT, ela turbinou muito isso. Você vê pessoas de 90 anos, 87, 90 e um pouco mais, enfim, com saúde, com alegria, com prazer de viver. Obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço o teu convite e todas as vezes que a gente conversa, tu tens um interesse especial, né? E bem objetivo em relação a essa coisa da aumento da expectativa da vida. A expectativa, né, de vida é importante. Importante. Né? Então veja bem uma coisa, na metade do século passado, e eu sou dessa metade, porque eu nasci em 1941. Nós somos do século passado, nós dois somos do século passado. Mas eu sou da metade do século. Então vejam bem, a expectativa de vida no Brasil era reduzida, né? Era 47, 50 anos, quando muito, para as mulheres e 3 ou 4 anos a menos para os homens. Nós terminamos o ano 2000 com 70 anos de expectativa de vida para o povo brasileiro, para as mulheres. Porque as mulheres se cuidam mais que os homens. Vão mais, né, ao médico, qualquer coisa, eles vão sempre no médico certinho para cuidar da saúde e tal. O homem foge disso. O homem tem medo, né? Receio, assim. Então veja bem, mas o homem se expõe mais. O homem fuma mais. Bebe mais. Apesar de hoje em dia as mulheres, né, beberem bastante, né? Mas se expõe também no trabalho, né? Mais que as mulheres, né? Tu vê um pedreiro, sobe nos andaimes, um eletricista. No sábado passado, um poste na frente da minha casa, lá no Jardim das Américas, que você conhece, explodiu lá um transformador. Era fogo para todo lado. Lá chegou o técnico, subiu naqueles guindastes que eles têm, né, que levanta, e foi lá. Ele não podia morrer. Então não tem mulher fazendo isso. Então a exposição do homem no trabalho é muito maior que a da mulher. Mas a mulher se cuida muito. A mulher é mais cautelosa, né, em relação à saúde e aos perigos. Agora veja bem uma coisa. A sociedade está descobrindo que os vieses do envelhecimento
tem que ser cuidado. Tu falaste ainda agora em caminhada. O melhor exercício é a caminhada. Que você caminha todo dia, né? Você Faço 3 quilômetros, eu e Edné. todo dia religiosamente. Hoje eu faça já caminhei. Chuva ou sol, né? Isso há muitos e muitos anos vocês fazem isso. É verdade. Então veja bem, por que é melhor? Porque nós não éramos bípedes. Nós éramos quadrúpedes, como os símios, como os macacos. Só que com a evolução da natureza, né, nós ficamos apoiados nos 2 pés. Então a natureza criou de imediato 2 músculos a mais à semelhança do coração, que é a panturrilha. Que bombeia o sangue para o Que coração. traz o sangue da periferia, das vísceras para o coração. Isso é certinho, bombeia. Se contrai na mesma frequência do coração. Aí volta, o coração devolve sobe e vice-versa. O coração manda para o pulmão para oxigenar o sangue, que está rico em gás carbônico, troca o gás carbônico pelo oxigênio e manda para as células, porque tem 2 alimentos das células: a glicose e o oxigênio. Então a caminhada é muito boa, né? Sempre. É o melhor exercício que tem. Você não precisa correr, né? Você não, é caminhar. Né? E veja bem uma coisa, está previsto que se você caminhar 1 passo por segundo, são 60 passos por minuto. Se você caminhar 60 passos por minuto durante 30 minutos, você fez o melhor exercício do dia que você poderia fazer. Então faça isso. É muito bom. Eu tenho observado muito que as pessoas caminham e elas caminham com muita alegria, né? Que melhora até o humor no dia, né, doutor? Porque você libera endorfina. O humor da pessoa. A endorfina é o hormônio do prazer. Entendeu? Olha, mais uma dica que a gente nunca sabe. Então vejam bem, o hormônio do prazer é liberado quando você está num grau de satisfação muito grande. Você almoça uma comida que você prefere e tal. Picadinho, preparado pelo Euler Ribeiro de jaraqui. Isso aí é uma receita que um dia eu vou trazê-lo aqui na cozinha para ele preparar esse picadinho de jaraqui. Eu faço isso aí porque o jaraqui tem mais ômega 3 que salmão, comprovado cientificamente pelo INPA, né? E o ômega 3 é um antioxidante. O que é antioxidante? Ele evita a morte das células. Quanto mais células morrer, mais velho você fica, porque você reduz o número de células que vão fazer o processo genérico de todo o processo da vida. Principalmente quem consome muito bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica vai acabando com o organismo da pessoa. Porque a bebida alcoólica, primeiro, destrói os hepatócitos, que são as células do fígado. O fígado é um dos principais órgãos do organismo, porque o fígado é o único órgão que trabalha 24 horas. Porque quando você dorme, você guarda energia. O seu coração bate a metade, o seu rim filtra 30%, a frequência respiratória diminui pela metade, mas o fígado não pode parar, porque ele produz o quê? Colesterol. E é do colesterol que saem todos os hormônios. Mesmo dormindo, o fígado continua produzindo. E mais, ele produz uma secreção que vai enovelar os alimentos para poder fazer o processo absortivo, que é a bile, né? A bile, né? Aquela secreção esverdeada e escura é produzida pelo fígado, fica guardado na vesícula biliar. Toda vez que você come, a vesícula põe um pouco da bile dentro do processo intestinal para emulsionar as gorduras para ser absorvido, senão a gordura passa direto. Doutor Euler, eu sempre digo que eu tenho muito medo do alemão, né? O alemão é o alemão. Veja bem, eu tenho pavor do alemão. Ele está falando do Alzheimer. Alzheimer era um alemão. Eu tenho pavor do alemão, que o alemão não chegue tão cedo para mim, não. Então vejam bem uma coisa. A gente consegue melhorar, evitar... veja bem uma coisa. Tem uma coisa que precisa ser... É genético isso, não? Não, veja bem. A proporção genética é 1,9%, não é nem 2% de pessoas da mesma família que vão ter demência. Mas tem outras demências que não é o alemão. Tem uma demência frontotemporal, né? Tu sabes que no nosso crânio, o cérebro, ele tem 2 metades, né? Então,
quando a gente é jovem, cada metade age individualmente. Quando a gente envelhece, eles agem conjuntamente. Então, a concentração de tudo que ficou gravado nos neurônios é muito grande. Por isso que, como é o nome do fulano, A gente lembra aí isso. é que vem devagarinho e você, é fulano. Então é porque os dois estão trabalhando juntos, os dois hemisférios. Então, quando esse hemisfério frontal perde neurônios em grande quantidade, você tem um tipo de demência que não é a de Alzheimer, é frontotemporal. Isso aí é uma Mas deixa eu informação te bem contar, interessante, né? Que muita gente não sabe. Não sabe disso, mas deixa eu te contar uma história recente de uma pesquisa feita na Universidade de Ohio, que dois suíços na Universidade de Ohio, com um do Piauí, piauiense, brasileiro lá em Ohio. Eles pegaram 12 ratos, 12 camundongos, colocaram numa gaiola pequena, davam água e alimento somente para eles. Pegaram uma gaiola enorme, mais 12 camundongos nessa gaiola enorme, cheio de brinquedos, com sabores diferentes no alimento, com música. 6 meses depois, sacrificaram os camundongos. Os que ficaram aprisionados numa gaiola menor, que não tinha outra coisa a não ser a água e o alimento, comida, perderam uma porção de neurônios que ninguém imaginava. Os outros que tinham alegria permanente, que liberava o hormônio do prazer, né? Então, inclusive fazendo sexo. Fazendo sexo também. Porque é importante as pessoas veja bem, chocadas com esse comentário. Quando se faz sexo, se libera hormônio do prazer. Quando se come coisas gostosas que você gosta, faz isso. Quando você sorri, libera hormônio. Quando você dança, quando você canta, alegria. Doutor, então a gente tem que buscar essa alegria, porque às vezes a gente vai envelhecendo, eu já falo isso por mim mesmo, a gente vai ficando bem irritado com muita coisa, né? Vai ficando, a tolerância vai ficando zero. Isso é comum com o passar do tempo, na idade? Veja bem uma coisa, eu procuro evitar me estressar. Né? Como é que faz isso? Essa intolerância que a gente, à medida que vai caminhando, eu fiz 80 anos. Sim, 80 anos muito bem, muito melhor do que tem então, 40. Veja bem, eu fujo do estresse, porque o estresse libera catecolamina, que é adrenalina e noradrenalina. O que elas fazem? Apertam os vasos da cabeça, apertam os vasos do coração. Para que eu vou me aborrecer? Não, tá falando mal, não sei o que, deixa para lá. Doutor, e hoje em dia, essas redes sociais, elas ajudam a pessoa a envelhecer com mais saúde? Olha, veja bem. Ela distrai, o que elas fazem? Veja bem, quando você tem um grupo divertido, alegre, faz bem. Mas se toda hora tiver, olha aqui, morreu fulano, morreu, roubou, não sei o que, foi atropelado, isso faz mal. Então é melhor você conviver com pessoas que te tragam alegria e boa energia. Então faça parte de grupos de pessoas da terceira idade que são alegres. E agora a Organização Mundial de Saúde trocou o termo terceira idade. Não é mais terceira idade. Agora, idade tardia. Idade tardia. Então nós estamos vintage, doutor Euler, nós estamos ficando vintage. Eu queria saber agora sobre os projetos da UEA, da FUNAT, desculpe, que é ligada à UEA, era ligada à UEA, agora... Não, mas a gente continua com uma parceria muito grande com a UEA. Com a UFAM também. E com a UFAM. Por exemplo, agora mesmo eu instalei, em parceria com as prefeituras, em Itacoatiara e em Parintins. E eu tenho levado a minha equipe para lá para treinar as pessoas de nível superior lá que foram colocadas à nossa disposição, com o patrocínio das prefeituras. Tu precisa ver a alegria dos idosos nesses municípios, depois que descobriram a FUNAT. Entendeu? Uma coisa importante também é a religiosidade, qualquer que seja a sua religião. Eu também acho que você se apega àquela vontade de rezar, orar, de se comunicar com o Deus. Ser superior, que é o Senhor dos céus, né? E vão ter FUNAT em outra veja área? bem uma coisa, eu acho que o próximo agora, inclusive a pedido do governador, hoje ele me pediu que eu pudesse logo levar para Maués.
E Maués tem uma relação muito forte comigo, porque lá que eu fiz a pesquisa do envelhecimento do homem na floresta. Porque o IBGE disse que lá 1% da população ribeirinha estava acima de 80 anos. Eu fui lá com pesquisadores nacionais e internacionais e comprovamos isso. E a dieta é uma das principais coisas, além do exercício. Eles remam muito, eles caminham na floresta. Não tem luz nas comunidades, então não tem televisão toda hora lá. Mataram, roubaram, fizeram, aconteceram. Isso é a melhor coisa. É a melhor coisa. Rapaz, é uma solidariedade. Se tiver uma pessoa doente, vai todo mundo para lá fazer chá, orar, para que ele se recupere. Se pega uma canoa cheia de peixe, leva de casa e dá pro... Então, vejam bem. E a dieta é uma coisa fantástica. Eles só comem o quê? Frutos da floresta. Eles comem peixe, porque nem animais da floresta eles podem matar, mais que está proibido. É proibido pelo IBAMA. Pelo IBAMA. E eles têm, no quintal da casa deles, tem uma castanheira. Pupunheira. Tem pupunha, tem tucumã, tem açaí, tem bacaba, tem mari. E na frente da casa deles, no rio, tem camu-camu. Camu-camu tem vitamina C mais que... Todos os frutos do mundo. A maior concentração de vitamina C é no camu-camu. Doutor Euler, eu quero deixar também sua rede social aqui para as pessoas poderem segui-lo, né? Que o senhor está sempre nas redes sociais, né? Dando dicas, as pessoas podem consultá-lo até. Podem, quem quiser ir lá conhecer o projeto FUNAT. Eu convido, quem não conhece ainda a FUNAT, que possa ir lá conhecer e levar seus idosos para lá, que vocês vão ver que eles vão mudar do dia para a noite do ponto de vista comportamental. Porque eles estão sozinhos em casa, a maioria das pessoas saem para trabalhar. Agora, uma coisa é muito triste, a violência contra o idoso. Ah, isso é verdade. O que o doutor Vitor, lá do Ministério Público, que trata desse grupo, que o diga, né? O doutor Vitor tem feito um trabalho maravilhoso. Eu sei, eu conheço. Fonseca, uma pessoa extremamente dedicada eu sei. Ao então eu vou te violência dizer, contra o idoso. olha, tem violência financeira. Eles tomam o cartão do aposentado e gastam tudo, não sobra dinheiro para comida, nem para remédio, nem para nada. Tem violência física. Tem famílias que machucam os idosos. Tem violência sexual, tem violência física, tem violência financeira, tem a violência moral, né? E tem violência do abandono. Mas tu falaste numa coisa, violência sexual. De janeiro a abril desse ano, em Manaus, 292 estupros em mulheres idosas dentro de casa. Isso é muito triste, doutor Euler. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Volte sempre ao programa, será sempre muito bem recebido. E vá sempre lá conosco. Com certeza. Hoje foi um dia maravilhoso, que a minha família, nós doamos o piano da minha mãe para a FUNAT. Eu mandei recuperar o piano todo e nós fomos lá, os irmãos estão vivos todos, e nós doamos para a FUNAT. E nós temos lá uma maestrina, uma moça jovem que já é maestra, né? E tem os grupos de canto lá. Vai lá um dia para te ver. Qualquer dia desse vou lá, que eu tenho que me preparar para chegar lá. Já estou chegando lá. Obrigado, doutor Euler. Eu te agradeço. Daqui a pouco eu retorno com o Em Comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Estudante é sempre fã de algo, bandas, livros e filmes, enfim. Mas uma coisa eles têm em comum: todos são fãs de carteirinha do passe livre da meia passagem estudantil. Então fica ligado, o cadastro e recadastro da meia passagem vai só até o dia 28 de fevereiro. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br. Estudante fã de carteirinha
Não perde o prazo e faz o cadastro ou recadastro. Prefeitura de Manaus. Governo do Amazonas apresenta Carnaval na Floresta 2023. A época mais animada do ano chega com uma programação imperdível. Concursos adulto e infantil, desfile das escolas de samba, bandas e blocos de carnaval. E o Carnaboi 2023. Acesse o site ou aponte a câmera e confira a programação e todos os serviços. Carnaval na Floresta. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Hoje é sábado, hoje é dia de você se divertir, fazer um passeio, enfim, aproveitar a companhia da família. E a gente sempre lembra que a Glacial é uma das grandes opções que você tem. Sábado você pode pedir os sorvetes da Glacial, tem as paletas DAS também da Glacial. Tem outras opções que a Glacial tem maravilhosas. As lojas estão todas reabertas, os parquinhos estão funcionando com toda a segurança, os protocolos de enfrentamento à Covid-19, enfim. Glacial faz parte da nossa vida. E eu sempre destaco aqui os melhores sorvetes da Glacial. Mas são tantos. O meu preferido continua sendo o de Tucumã. Mas esta semana eu saboreei as paletas DAS. A de chocolate, para nós que somos diabéticos, é perfeita. Então não esqueça, Glacial. E você que está querendo ser revendedor da Glacial, aqui no seu vídeo aparece a informação para onde você liga e vai ser um revendedor Glacial. Estou aqui com uma pessoa que eu tenho muito prazer em receber, que é o Lupe Pinheiro. É um produtor cultural, produtor de cinema, há muitos e muitos anos que a gente conhece, e ele investe em vários projetos, incentivando sempre a cultura. Quando às vezes eu quero realizar algo diferente, eu sempre digo assim: Lupe, qual é a sua ideia? Aí o Lupe sempre me dá uma ideia. Ele investiu agora também num prédio no centro antigo, no centro histórico, na Ferreira Pena, para servir como base para a Casa Lupe Pinheiro, a Casa Cultural Lupe Pinheiro. E ele abriu com homenagem ao Zezinho Correia. O Zezinho Correia, eu sempre digo a todos que eu conheço, a todos com os quais eu converso, Zezinho Correia é a única unanimidade que eu conheço do estado do Amazonas. Ninguém nunca falou mal do Zezinho, o Zezinho nos deixou muita saudade. Então ele adquiriu todo o acervo que pertenceu ao Zezinho Correia, inclusive dos textos, e está mostrando lá nessa exposição, que ela vai ser itinerante. Ela teve que dar uma parada porque a pandemia não permitiu que ela saísse, mas ela começa agora a ser itinerante cada vez mais. Aliás, cada vez mais não, ela vai começar a ser itinerante. Lupe, obrigado por estar aqui conosco. Tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar para você. Eu não sei se o nosso tempo vai dar, né? Porque vai ser perfeito para que a gente tenha essa conversa informal aqui, até porque a nossa produção fica só nos olhando ali, dizendo: olha, falta 1 minuto, falta 2 minutos, falta 3 minutos. Eu entendo bem disso aí, Diego. Amo fazer televisão, amo fazer cinema, e agora estou empolgadíssimo com a Casa Lupe, né? Porque a gente tem, tipo assim, a Casa Lupe, quando abriu com o Zezinho, e o Zé, ele é um grande amigo meu, entendeu? Então eu falo sempre no presente, porque eu continuo sendo amigo do Zé, nós continuamos sendo amigos. Então é um prazer para mim abrir. É um resgate, é um resgate kármico, vamos dizer assim, um resgate kármico e gostoso, né? Eu acho que as pessoas que não acreditam muito nisso, mas a amizade de vocês dois era uma amizade muito profunda. Muito. E aí nós temos tudo lá na Casa Lupe, na exposição, que agora vai para um grande shopping. Amazonas Shopping que vai receber? Agora em abril a gente está remontando, a gente está remodelando a exposição, porque a ideia da exposição não é... As pessoas disseram para mim: Lupe, tu não acha errado você ficar vendendo o Zezinho? Eu disse: não. Primeiro que eu não estou vendendo. Segundo... Está reverenciando a memória de um artista. Que eu quero que as pessoas que conheçam não conheceu, eu não quero reviver o Zezinho, trazer o Zezinho dos mortos para cá. Não. O Zé, na minha concepção, ele
viveu 70 anos bem vividos. Ele comprou tudo que ele quis comprar, ele viajou o mundo inteiro, ele teve tudo que ele teve, ele era uma pessoa que tinha uma história com cada uma das pessoas que... O Zé tem uma história contigo, comigo, sempre as pessoas têm alguma coisa para contar. Olha, o Zé foi assim, a minha história, por exemplo... Eu tenho histórias impublicáveis que eu nunca vou revelar, que foram só minhas. Tem história, o Zé, por exemplo, me ligava no meio da tarde e dizia, ele me chamava de Canancinha. Canancinha, um dia estarás no Grande Pajé. Eu só me lembro agora do Arlindo Júnior falando isso. Canancinha, um dia serás no Grande Pajé. E aí o Zé me chamava, ele ligava pra mim, Canancinha, bora fazer aquela farofa de ovo que só você sabe fazer. E pronto, ia lá pra casa, a gente passava a tarde comendo vocês não me convidavam, né? Pois é, porque tu é diabético, não pode. Mas tudo isso fazia parte da vida do Zezinho, né? Tudo fazia. Então, o acervo todo dele tá lá na Casa Lupe. Móveis, por exemplo, tem quadros que ele comprou na França, bombês que ele comprou na Alemanha, tem quadro que ele comprou aqui, no Amazonas Shopping, tem quadro que ele comprou, ganhou no interior, tem disco de ouro, tem tudo. E essa semana eu fui na Jane, a Jane era uma grande amiga do Zé, e a Jane fazia todo ela tem o material dele todo, então ela guardou todos os tururis, aqueles tururis do Boi Manaus. Do Boi Manaus. Ela guardou todos, vamos expor, essa parte vai ser exposta no Amazonas Shopping. O que você descobriu depois do falecimento do Zezinho Correia de mais interessante? Além dele ser muito religioso, as histórias dele, que a gente sabe que ele era devoto de Nossa Senhora de Lourdes, o que você descobriu que você não sabia, que ele ainda não tinha revelado? Porque sempre a gente esquece de revelar para algum amigo alguma coisa, né? A gente não conta tudo nem para os nossos pais, quanto mais para os amigos, às vezes. Tem uma coisa que ele não gostava de falar de idade. Isso que eu ia falar com você. Você revelou, fez uma inconfidência, você revelou os 70 anos dele. Não, mas agora pode. Agora pode. Ele não gostava de falar de idade nem de intimidade, entendeu? De relacionamentos e tal, ele não gostava de falar disso. Mas uma coisa interessante que inclusive a gente mostra na exposição, por exemplo, tem uma parte que eu coloquei uns 10 figurinos dele, que ele usava em shows, ele usava no dia a dia. E aí eu digo para as pessoas assim, olha, pega aqui do lado, na calça. Aí as pessoas pegam do lado, passam a mão assim do lado. Porque é isso que eu quero, que as pessoas vão lá e peguem nas coisas, entendeu? Que sintam o Zé, que se despeçam do Zé, que a gente não teve essa oportunidade de se despedir dele. Fazer a despedida, né? Então, ninguém nem imaginava que ele ia partir, né? Então as pessoas passam a mão na calça e ficam meio... Aí passa naquela outra, a mesma coisa, passa na outra, assim, aqui do lado, na perna. Ele achava a calça. Ele achava que ele tinha perna fina. Aí todas as calças têm um enchimento do lado e de outro, entendeu? E agora a gente pode contar isso. Hoje não podia, senão era a morte. Olha! E eu mostro, as pessoas acham muito interessante isso. Quer dizer que o Zezinho usava um enchimento. Usava um enchimento. Eu vou te mostrar quando for lá. Que a gente não sabia disso. Não sabia, tem tanta coisa interessante. Algo de especial que a gente descobriu sobre o Zezinho Correia, que está na mostra, né, nessa exposição. O Carlinhos, que eu digo que eles tiveram um casamento cultural, musical muito importante, ele também colocou, ele contou algumas particularidades do Zezinho, assim, o Zezinho muito interessante. O Zezinho se trancava no banheiro antes do show, né? Ele demorava muito para se arrumar. Acho que ele ninguém queria ficar no quarto com o Zezinho, porque diz que ele demorava muito. Aí o Carlinhos ficava no quarto com ele, né? Esperando o Zezinho. Zezinho, mas ele ficava esperando o Zezinho se arrumar. Agora tu sabe que uma coisa que eu tô fazendo, que depois da morte do Zé, quando eu peguei as coisas do Zé, eu não tô guardando mais nada. Coisinhas pequenas, guardada na gaveta, uma fotinha de 1900 não sei quando, não guardo mais nada, porque eu não sou famoso. Ninguém vai fazer uma exposição comigo, então eu não preciso guardar nada, porque o Zé guardava tudo. Você sabe que tem nota fiscal de 1980, recibos que ele recebeu uma grana da secretaria, do Sesc, não sei de onde. Tudo estava guardado. Foram 3 sacas de papel que não serve para nada, mas ele guardava tudo. Eu não estou mais guardando nada. Não, eu também sou contra esse negócio de deixar a energia paralisada, porque não é bom. Você guarda muita coisa, não.
Você guarda, assim, as coisas mais importantes da sua vida. Eu ainda mantenho algumas fotos, assim, guardadas. Foto eu guardo. Ele tem 3 malas de foto. 3 malas 3 malas de foto. Eu boto só algumas. Tem até umas contigo. Tem uma contigo. Eu já todo vi, mundo. Já eu tô viu? imenso de gordo. Hoje a Dodora me mandou a foto, eu tô imenso de gordo antes de tomar o Ozempic para emagrecer. Meu Deus do céu. Eu tô parecendo uma baleia Moby Dick, Não, mas todo pequenininho. é gostoso lembrar disso. De rever. Com certeza. Lupe 2021, com toda a pandemia, você recebeu alguns artistas, fez alguns projetos voltados para a área do cinema, da área cultural. Um deles foi a filmagem, a 2ª temporada de Dom, Isso. que é uma da Prime Video, né? Da Prime Video. Uma série da Prime Video. E Manacapuru foi escolhida. É, O Gabriel Leone, inclusive, está agora em cartaz com Eduardo e Mônica no cinema, né? O filme. E o Gabriel Leone é o grande destaque agora nessa temporada dos jovens artistas, né? O Gabriel Leone veio a Manaus. Como foi trabalhar em Dom? Cansativo. Eu gosto. Eu nunca mais tinha feito cinema, nem televisão. E quando apareceu o Dom, eu peguei, digo, não vou fazer. Eu tava com a gente estava saindo da pandemia, então tava aparecendo muita coisa. E eu peguei. Saindo não, dando a gente deu uma amenizada, né? Uma amenizada das fases. Mas aí começou a aparecer tudo ao mesmo tempo. Então eu peguei 4 projetos ao mesmo tempo. Eu tinha Miss Amazonas Mirim, eu tinha o Dom, eu tinha a exposição do Zezinho e tinha mais uma outra coisa que eu esqueci. Eram 4. A idade a gente vai esquecendo as coisas. Também. E aí, mas aí o Dom, digo, não vou fazer. E aí o que aconteceu? Eu me taquei, me joguei. E era assim, o diretor, ele gosta muito de trabalhar. O diretor é aquele o que dirigiu Os Filhos de Francisco, Os 2 Filhos de Francisco. Agora eu não me recordo eu também não, agora que eu tô meio... Mas o Gabriel Leone é fantástico, né? Na interpretação dele, mas muito jovem e muito talentoso. Muito talentoso, né? O Gabriel Leone, que a gente fica impressionado. Ele tem 3 filmes para estrear, inclusive um que é voltado com uma obra do... A Cidade Ilhada, se eu não me engano, do Sérgio Martins, que é inspirado no livro do Milton Atum. Eu acho que é a Cidade Ilhada, se não me engano, é um outro projeto. E estreia agora, né? Agora em março estreia a 2ª temporada. De Dom. Aí a 3ª vai ser gravado também no Amazonas, é fronteira com Colômbia, acho que é Tabatinga. E vai ser a 3ª temporada, eu tô esperando aqui ver se me chamam, entendeu? E outros projetos que vão ser realizados este ano? Já tem alguns projetos voltados para a área do cinema? Olha, a gente está esperando agora para março um filme infanto-juvenil e um filme para adulto mesmo, entendeu? São 2 produções, eu não posso falar o nome ainda. Por questões contratuais. Por questões contratuais. Eu, por exemplo, o Dom eu só posso falar agora, que vai estrear agora em março. Aí eu posso falar, mas antes eu não podia falar. Não podia falar absolutamente nada. Mas todo mundo sabia, mas eu não podia falar. Não podia falar do Gabriel Leone, não podia falar nada, por questões contratuais. E agora a gente sabe que o Gabriel Leone esteve em Manacapuru para gravar Dom. Ele é a história é inspirada numa história real, realmente. É uma história real, de um rapaz de classe média. Com 23 anos ele se tornou o maior bandido do Rio de Janeiro. O maior bandido do Rio de Janeiro. E ele tinha prazer em ser bandido, né? E o pai era da Polícia Federal. E ele tinha prazer em ser bandido, né? O que mais não é a história, não é que ele... Mas isso não é... Eu tô falando, quando eu falo assim, o maior bandido, parece que dá a impressão de que eu tô exaltando. Não. Tanto é que com 23 anos ele foi o maior bandido, mas com 23 anos ele também deixou de existir. Então o crime não é realmente, o crime não compensa. E tem outras coisas aí que você vai realizar este ano? Na Casa Cultura Lupe? Julho, eu falo que a Casa Lupe ele é um braço cultural da Lupe Produções. Então lá, por exemplo, logo que eu abri, chegou um pessoal de Parintins que queria fazer uma exposição. Eu achei belíssima, eram umas peças assim maravilhosas. Aí, Lupe, a gente foi ali, foi acolá, e eu digo, não, aqui vocês podem fazer de graça, vocês vão me ajudar a pagar a luz. É isso que eu quero para casa, porque eu, por exemplo, tenho a Casa Lupe e eu funciono com o meu depósito, eu funciono com minhas produções, entendeu? Então a gente vai deixar teu Instagram aqui, Lupe, porque às vezes um artista quer buscar um lugar para expor, mas não tem dinheiro suficiente. Pode nos procurar, fazemos parceria, fazemos qualquer negócio, exposição de quadros, lançamento de livro.
As pessoas Movimentar. em Manaus, as pessoas não têm muito essa cultura da exposição, de visitar a exposição, de visitar um quadro, de ver um quadro, não tem ainda muito. São poucas as pessoas que vão, entendeu? Mas por isso que eu quero levar a exposição do Zezinho, vai pro Amazonas Shopping, vai pros interiores, entendeu? Pra gente mostrar, e não paga nada. Lá na Casa Lupe ninguém cobrou nada pra ir pra exposição do Zezinho. E é um grande incentivo aos artistas, principalmente os iniciantes. E a Casa Lupe fica ali na Ferreira Pena, num espaço muito, muito, muito gostoso, porque até hoje eu já entendi que tem as estátuas lá em cima, são as estações de inverno, outono e verão. Assim. Eu não entendi porque são 4 estações, mas só tem 3 estátuas. Mas eu também eu também não parei para perguntar isso. O dia a gente vai fazer o material de pesquisa em relação àquela. Porque são 4 estações. Aí tem 3, inverno, aí tem 3 ali, eu não entendi ainda, porque tem 3. Será que é porque nós não temos o inverno aqui? Eu acho que deve ser, né? Nós só temos o inverno e o verão. Aliás, só tem o verão, né? E o inverno dá uma amenizada no verão, pronto, esse é o inverno. Lupe, eu quero deixar aqui o teu Instagram. Você que está querendo investir, fazer uma exposição, pode procurar o Lupe, pode seguir no Instagram. Quem sabe se você não vai levar seu livro, vai fazer uma manifestação cultural, reunir os amigos, agora que a gente pode seguir os novos protocolos de enfrentamento à Covid, porque é importante isso também, a gente se vacinar, usar máscara, aqui ó, a nossa distância aqui, ó. Tem uma almofada aqui nos separando. Já estamos todos dos 2 vacinados com 3 Eu 3. Eu também, eu já estou com 59 anos. Eu vou fazer dia 23. Eu 25 estou fazendo essa 25 semana. que eu estava na cena cultural. Então, é tão gostoso a gente encerrar o programa com essa alegria do Lupe aqui e mostrando as imagens da casa, do lugar e desejando que tenham mais projetos. Olha, a gente sempre tá aqui, pode ir lá, eu venho aqui. Ele me abandonou, mas a gente está sempre aqui. De vez em quando eu estou stalkeando ele nas redes sociais, eu sei onde ele foi. Mas eu amo esses dois, o Marco Belém e o Júlio Ventilar, esse amor é antigo. É verdade. Eu estou fazendo contagem aqui, ele tem mais 60 anos. Vou fazer lá na casa. Bora, eu faço um festa, tu sabe que eu gosto de fazer festa. Não, ano que vem. Obrigado, Lupe. Beijo, gente, obrigado. Eu encerro aqui a edição desta semana do Programa em Comum. Semana que vem tem mais em comum aqui na Rede Calderaro Comunicação. A emissora inova, a gente sempre trocando essas boas energias. E pense positivamente, porque é isso que impulsiona a nossa vida. Ame bastante e viva o hoje. Se chama presente porque é aquilo que Deus nos deu. O passado já ficou para trás. O futuro a Deus pertence. Então, viva o presente. É a minha mensagem deste final de semana. Até semana que vem.